Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma videoaula de História. Vem comigo? Vamos lá? Na aula passada, nós falamos sobre o processo de independência dos Estados Unidos. E nós hoje vamos voltar a mencionar esse processo, porque ele serviu de exemplo e de influência para o processo de independência das demais colônias da América. Vamos lá? Nós vamos começar essa aula falando sobre o processo de independência da América Espanhola, tá? Bom, esse processo de libertação das colônias espanholas ou hispânica, tá, começa aproximadamente por volta de 1810 e termina em 1830, mas não precisa decorar datas, tá? É só para vocês terem ideia. Portanto, a gente está falando de século XIX, tá? Bom, para a gente pensar esse processo, a gente tem que pensar o que estava acontecendo dentro e o que estava acontecendo fora das colônias, né? Mais propriamente lá na Europa, na própria Espanha e também nos Estados Unidos. Bom, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no iluminismo, para começar, ideias de liberdade, ideias contrárias à manutenção do pacto colonial das colônias, tá? Desse laço que prende a colônia somente à metrópole. O iluminismo, as ideias de liberdade, foi o conjunto de base de pensamento aí, influenciando os colonos. Tá? A independência dos Estados Unidos, o primeiro grupo de colônias, 13 colônias inglesas, né, a se libertarem da metrópole e se tornarem um país independente, portanto, serviu de exemplo na América. Tá? E nós vamos ter um acontecimento aí das guerras napoleônicas. Tá? Napoleão Bonaparte, um general que vai assumir o poder na França e tem como inimigo maior a Inglaterra e, portanto, o objetivo maior dele naquele contexto, que influenciou nesse processo de independência, era fazer um bloqueio contra a Inglaterra. Tá? O negócio foi mais ou menos assim. Napoleão baixou lá uma regra, uma norma chamada bloqueio continental e falou, olha, o negócio é o seguinte, né? Países da Europa, vocês estão proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. Quem fizer comércio com a Inglaterra, nós vamos invadir. Tá? E aí, o que aconteceu? Países como a Espanha, por exemplo, não tinham como obedecer, porque tinham laços econômicos muito fortes, tá? Com a Inglaterra, dívidas. Né? E, portanto, não puderam acatar e obedecer a Napoleão. Napoleão cumpriu e mandou tropas invadir a Espanha. Nós vamos ter as tropas napoleônicas invadindo a Espanha, a deposição do rei Fernando VII, tá? Rei espanhol, e no lugar dele, Napoleão vai colocar o seu irmão José Bonaparte para governar a França. Bom, isso faz com que a Espanha, de certa forma, perca o controle administrativo e político das colônias, né? Bom, a Inglaterra, falei para vocês, a pressão inglesa pela abertura dos mercados, a Inglaterra já industrializada, começando a industrialização em busca de gente para consumir os seus produtos, né? E as colônias eram um bom mercado consumidor, portanto, os ingleses patrocinando, influenciando esse processo de independência. A doutrina Monroe, América para os americanos, os Estados Unidos, lançando essa bandeira, né? E também apoiando os processos de independência na América Espanhola. Tá? Fatores internos. Dentro das colônias espanholas, a gente tem colônias que já estão bem no processo de desenvolvimento grande, porém tendo esse processo de desenvolvimento sempre brecado, sempre freado, sempre bloqueado pela metrópole espanhola, por conta do pacto colonial. Lembra? Eu falei para vocês, pacto colonial é o quê? As colônias só podem fazer comércio com a metrópole, estão presas à metrópole, pagam impostos para a metrópole, vendem tudo para a metrópole. Tá? Isso fazia com que o desenvolvimento das colônias fosse ficando retardado, né? Fosse meio que ficando impedido, vamos dizer assim. Tá? Dentro da colônia, muita desigualdade social. Eu coloquei para vocês aqui os grupos sociais, os grupos que existiam dentro dessa colônia. A gente tem no topo deles os chapetones, que são espanhóis, que vieram explorar aqui as terras, né, da América do Sul. As colônias espanholas, controlavam as colônias espanholas, são os detentores de privilégio, portanto, não pagavam impostos, eram diretamente ligados ao rei espanhol.
tá? Ocupavam aí os altos cargos desse controle político-administrativo na colônia. Tá? Mais embaixo um pouquinho, a gente tem lá junto com os chapetones também a elite do clero, tá? Os representantes da Igreja Católica aqui na América, tá? Na América Espanhola. Bom, depois a gente tem os crioulos, duas classes importantíssimas desse contexto de conflito, né, de grupos sociais. Aqui nós vamos ter os interesses dos chapetones, que são os espanhóis ligados à metrópole. Do outro lado, os interesses dos crioulos. Quem são os crioulos, professora? Descendentes de espanhóis nascidos na América, tá? Os crioulos, eles são a elite colonial, a elite, vamos dizer assim, nativa, que nasceu aqui, que se desenvolveu aqui, tá? E eles são grandes proprietários de terra e fortes comerciantes, tá bom? Eles tinham uma participação política pequena, tá? E desejavam uma maior participação política e o fim dos privilégios dos chapetones. Com um grupo maior, a gente tem aqui os mestiços, tá? Que serviam, que trabalhavam para os crioulos, tá? E lá embaixo, a maioria da população de índios nativos, né? E negros escravos, tá? Forçados a trabalhar, escravizados ou forçados a trabalhar de forma compulsória através de alguns tipos de trabalho específicos que existiam. A mita, o repartimento, que era o trabalho forçado nas minas, tá? Em determinados períodos do ano, a encomenda, que era trabalhar nos latifúndios, na exportação. Tá? Então, basicamente, o que eles tiravam, a metrópole tirava daqui era produtos, né, ligados à agricultura para exportar, né, para levar para lá, para a Europa, e ouro e prata, tá? Usando a mão de obra aí. Esse processo de independência nasceu justamente da ideia dos crioulos e nasceu no contexto da elite crioula, pelo menos a maioria deles, não eram todos, existia uma minoria que era contrária, porque lucrava com o Pacto Colonial, mas a maioria deles estava insatisfeito com o controle espanhol, com a cobrança de impostos. Mais uma vez, mexeu no bolso, né? A galera pula, tá? Então, esse probleminha aí, essa chateação que os crioulos já estavam alimentando. Os crioulos tinham ranço, vamos dizer assim, dos chapetones. Por quê? Porque os chapetones, eles eram os espanhóis aqui, representavam a coroa espanhola aqui, e eles tinham vários privilégios, tá? Os quais os crioulos não tinham. Tá? Aqui também falando para vocês tudo isso que a gente já falou. Aqui a figurinha do Napoleão Bonaparte, com a ideia do bloqueio continental. Tá? Os crioulos, a elite colonial que eu falei para vocês, eles não aceitaram ter que obedecer à França. E aí partiram, isso entusiasmou ainda mais o processo de independência da América Espanhola. Tá? Bom, aqui só um resuminho para vocês. Tá? Os primeiros, os movimentos populares foram importantes, portanto, na independência da América Espanhola, a gente está falando de um controle da elite crioula, mas também de participações populares dos mestiços, dos índios, dos escravos. Tá? Aqui, os primeiros movimentos com ideias de independência que aconteceram na América Espanhola, mesmo antes do início propriamente do processo de independência. A gente está falando do processo de independência pelo século XIX, é que a gente está vendo que teve uma primeira rebelião indígena, né, no século XVIII ainda, tá? E a Guerra de Independência começa mesmo com a invasão de Napoleão à Espanha. Tá? A gente vai aqui a figura que apareceu anteriormente ali também, do Tupac Amaru, né? Um líder inca, descendente dos incas, na verdade, né? Nativos da região, que lideraram um grande levante contra a metrópole. Né? Claro que eles acabaram perdendo, né? Diante do poderio de guerra maior da Espanha, e inclusive o fim dele foi bem trágico, né? Ele teve a língua cortada, foi amarrado, né? Os braços, as pernas amarrados a 4 cavalos e foi esquartejado, né? Mas morreu muita gente nessas batalhas lideradas por ele. 80 mil seguidores dele acabaram morrendo, tá? Mas ele lutou contra a escravidão, contra os trabalhos compulsórios, tá bom? Aqui coloquei para vocês as características que fizeram dessas revoluções de independência vitoriosas, tá?
o rompimento com a Espanha, a patrocínio, né, inglês, o apoio inglês, tá? Por que o apoio inglês, professora? Interesse em mercado consumidor, e quem estava dominando a Espanha era a França, tá? Então, a gente tem aqui a organização da elite crioula, o controle da elite crioula sobre os movimentos populares que surgiram, tá? E aí a gente tem a Revolução Vitoriosa, tá? Projetos de América Livre, a gente tem dois grandes líderes, o Simão Bolívar e o San Martín, tá? O San Martín com a ideia de permanência da monarquia, de formar uma grande monarquia entre essas colônias que estavam ficando independentes, portanto, a manutenção da existência de um rei. E Simão Bolívar com a ideia de república, republicano, né? Com a ideia de um representante aí eleito, tá? Aqui o San Martín e o Bolívar, eu botei para vocês, né? Eles foram responsáveis pela libertação, Bolívar, libertação da Venezuela, em direção ao Peru, né? E San Martín, libertação da Argentina, tá? Apoio popular, e a ideia deles, o projeto deles tinha a ideia de libertação dos escravos, tá? Bolivarismo, projeto de Bolívar, ideal de unidade territorial do continente, e ele era fortemente contra qualquer interferência da Inglaterra e dos Estados Unidos aqui na América, tá? Na América do Sul. Bom, aqui eu coloquei para vocês a data das independências desses países, que foram formando esses países da América do Sul, e lá em cima a América Central, que nós conhecemos hoje. América Central, né? E América do Norte. Tá? E aqui, ainda falando um pouquinho mais do Bolívar, né? A ideia do Bolívar do pan-americanismo, uma América totalmente independente, né? Ele falando que a América tinha que se unir ou ela seria devorada, aí a ideia de ser devorada pelos países, dominada novamente, possibilidade de ser dominada novamente pela Europa, pelos países europeus, né? E também de fortalecer a América do Sul para impedir que potências como Inglaterra e Estados Unidos viessem a querer dominar essas terras, tá? O Bolívar não conseguiu, apesar do projeto dele ter sido líder, né, de algumas independências, de algumas colônias que se tornaram independentes, participativo aí, ele não conseguiu o projeto dele não foi aderido, na verdade, pelos líderes crioulos, tá? E não conseguiu implantar o que ele queria aí, que era o pan-americanismo, tá? A Inglaterra financiou o nacionalismo das elites crioulas, tá? Apoiou o projeto de fragmentação das colônias, lógico, né? Divididas elas são mais fracas, mais fáceis de serem influenciadas, tá? E a ideia do Bolívar foi derrotada, tá? Aqui eu coloquei para vocês as consequências da independência, o que se instalou nesses países pós-independência. A gente tem o chamado caudillismo, o poder político totalmente nas mãos da elite crioula, portanto, eles alcançaram o objetivo que eles tinham, né, no processo de independência. A fragmentação política, muitos países surgiram, tá? O republicanismo, esses países se tornaram república, assim como nós, né? Portanto, eles têm presidente. O clientelismo, professora, o que é isso? Clientelismo é a ideia de como é que eu vou explicar para vocês? De usar a influência política para conquistar votos, vamos dizer assim, tá? Dar um empreguinho aqui para o irmão, para o tio, para a filha, e por aí vai, tá? Bom, o povo sem representatividade nenhuma, né, sendo meio que dominado aí politicamente, acaba vendendo voto, por aí vai. A economia. O modelo econômico agroexportador, ainda os grandes cultivos para vender, para exportar, né, para outros países, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Inglaterra. A indústria muito atrasada, né? Dependência externa,
né? Contaram com o apoio da Inglaterra, aí faz uma dívidazinha aqui, outra ali, né? Muita dívida com os Estados Unidos também, tá? E uma estrutura mais de campo, né? Ligada à questão dos cultivos, os grandes plantios para exportação. A sociedade com baixo desenvolvimento educacional, atraso no desenvolvimento educacional, né? Participação política é muito complicada por conta dessas influências, dessa troca de votos, dessa manipulação, vamos dizer assim, tá? Atraso no desenvolvimento urbano e estrutura de oligarquia. O que é isso, professora? Pequenos grupos que dominam, que detêm o controle, tá? Bom, sobre a América Espanhola é o que nós temos, tá? Países que nós conhecemos hoje se formaram: Peru, Bolívia, Chile, tá? México, Guatemala, tá? Aqui para vocês: Panamá, Costa Rica, El Salvador, tá bom? Uruguai, tá? A gente tem aqui os países. Agora a gente vai falar especificamente da independência do Haiti, né? Nesse contexto de independência nas Américas, tá? Por que a gente vai falar especificamente desse processo de independência? Porque é um processo de independência liderado, tá, pelos escravos, né, que vão se tornar ex-escravos. Tá? O Haiti foi o lugar onde Colombo aportou, desceu em 1492, portanto, a chegada à América, tá? Achando que tinha chegado nas Índias. Tá? No século XVII, a parte ocidental do Haiti foi chamada de São Domingos, tá? E ocupada pelos franceses. A parte ocidental pelos franceses, a parte oriental pelos espanhóis. Então, uma parte da colônia pertencia aos espanhóis e outra parte era a colônia francesa, tá bom? A população, maioria da população de negros, tá? 7% apenas de brancos. A elite vivia totalmente no luxo. Tá? Então, imagina, a gente tem uma elite de 7% que vive no luxo e 87% da população que vive em condições precárias, de fome, de maus tratos, de escravidão. Né? Então, a gente tem aí os escravos se organizando, né? Formando comunidades que a gente conhece como quilombos, fugindo, resistindo a essa escravidão. Tá? Em 1791, os escravos fazem um primeiro levante nos canaviais, nas grandes plantações de cana-de-açúcar, exigindo melhores condições de trabalho. Então, a gente tem a independência do Haiti começando aí no século XVIII, 1791. Tá? Coloquei para vocês. Revolução Haitiana, também conhecida como Revolta de São Domingos, tá? Um período de conflito brutal, levando à eliminação da escravidão e, portanto, a independência do Haiti, né? Como primeira república governada por pessoas de ascendência africana. O Haiti foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente da França por meio da Revolução. Ah, então, a gente está falando aqui da colônia, de uma colônia que era colônia francesa e também um pedaço espanhol. Tá? Bom, durante a rebelião, os escravos destruíram as plantações, mataram proprietários de terra, tá? Foi bem violenta. A população era cerca de 500 mil habitantes, 35 mil habitantes brancos, 30 mil mulatos livres, né? Misturados, tanto descendentes de branco com negros, e a maior parte de escravos, que eu falei para vocês, né? 80 e poucos por cento da população de escravos, tá? Vindos da África Ocidental, tá bom? Percebendo que eles eram a maioria, eles se juntaram e fizeram uma rebelião que foi liderada, tá? Tem dois grandes líderes aí dentro dessa Revolução Haitiana, tá? São nomes difíceis de falar, né, gente? Toussaint Louverture, né? E Dutch Balkman, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre eles. Iniciada em 1791, a Revolta dos Escravos foi a única vitoriosa, né? Aqui, deixa eu pegar uma canetinha para fazer uma observação. A antiguidade não tem mais essas trema que fala, né? Esses dois pontinhos ali em cima do una, tá?
só para a gente registrar. Um erro aí de digitação do próprio computador. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, dessa revolta do São Domingos, tá? Iniciada pelos escravos. Eu tenho que fechar. Principais características, né, do processo de independência do Haiti, a participação maciça dos negros, né, dos escravos, que, claro, defendiam a sua liberdade, direitos iguais, acesso à terra, tudo que eles não tinham, tá? Aqui eu coloquei para vocês, falando um pouquinho dos líderes, tá? A imagem deles aqui, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha com calma, tá? E é isso, tá? A independência deles se consolidou em 1804, uma primeira república governada por ex-escravos, tá? Um governo totalmente popular. Os Estados Unidos não reconheceram a independência do Haiti. Olha, lembra que a gente falou na aula passada que os Estados Unidos eles não aboliram a escravidão pós-independências, eles mantiveram o processo, a escravidão, portanto, eles não reconheceram a independência do Haiti, tá? Em 1838, o Haiti foi obrigado a pagar uma indenização pelo processo de independência de 60 milhões de francos suíços para a ex-metrópole França. E isso levou à falência e à decadência do Haiti, que hoje é um país com questões econômicas, né, de baixo desenvolvimento e tudo mais. Consequências. Apesar da longa batalha, as consequências da independência do Haiti foram muito negativas, né? Porque livres da França, os países que mantinham relações comerciais com a ilha ficaram com medo de rebeliões, né? Quem tinha laços econômicos, fazia comércio com o Haiti, ficou com medo e aí eles ficaram meio que isolados, né? O Haiti, então, sofreu uma grave crise econômica, tá? E é isso, sobre a evolução do Haiti, tá bom? Aqui o processo de independência do Brasil. Nós vamos deixar para falar do processo de independência do Brasil na próxima aula, para esse vídeo não se alongar muito, tá? E aí a gente fala do processo de independência do Brasil, e aí a gente fala do primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, tá bom? Então, a gente vai falar como é que foi o processo da nossa independência. Falamos da independência da América Inglesa, da América Espanhola, falamos da Revolução Haitiana, do Haiti, independência do Haiti, que foi ali uma porção pertencente à França, né, com uma parte menor que pertenceu à Espanha, e vamos falar do processo de independência do Brasil na próxima, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisinha ao final. Aqui tá as fontes da nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, falha técnica. Nós já vimos as fontes, só mostrar para vocês de onde saíram os slides, né? As fontes da nossa aula, tá? Desculpa, vamos lá, professora. Cadê a professora? Tá aqui, tá? E também lá no finalzinho, que eu sempre coloco para vocês, e fim. E fim, professora? Só que não, realizem os exercícios, façam os formulários, leiam as apostilas, assistam essa videoaula até mais de uma vez, se for preciso, e fica junto com a gente aí nesse projeto, tá? De aulas, né, de educação remota, como nós estamos fazendo, para o melhor para vocês e para todos nós, tá bom? Se cuidem, se protejam e, um beijo no coração de vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar usando esses slides, vamos trabalhar o processo de independência do Brasil, tá bom? Um grande beijo.